Bom, a 21 diz: dois resistores, sendo a resistência de um deles o triplo da do outro, são associados em paralelo. Aplicando-se a associação a DDP de 150 volts, verifica-se que o resistor de menor potência é percorrido por uma corrente de 15 amperes. A maior resistência vale. Bom, a resistência de um deles é o triplo da do outro. Então, a resistência do resistor 1, X. A resistência do resistor 2, 3x. Esses resistores foram associados em paralelo, né? Então, x, 3x. Quando tu aplicou a DDP na associação de 150 volts, se a DDP da associação é 150, qualquer resistor aqui vai receber 150. Numa associação em paralelo, a DDP se mantém, né? Aí diz que o resistor de menor resistência, e aí o que tem que saber de cor? Né? O de menor resistência recebe 15. Quer dizer, aqui não tem que saber de cor nada, porque ele já está falando. Né? Então, de menor resistência aqui recebe 15 amperes. O que eu consigo descobrir aqui? O valor de X, né? URI, é uma questão difícil. U vale 150, a resistência vale X e a corrente vale 15 amperes. Então, o X vale 10 ohms. Se o X vale 10 ohms, o 3x aqui vai valer 30 ohms, né? Porque a pergunta dele é a maior resistência, então a maior resistência é 30. 22. Numa associação de resistores em paralelo, podemos afirmar que a corrente que percorre cada resistor é a mesma da associação. Não, isso é a série. A DDP em cada resistor é a mesma da associação. Claro, o objetivo do paralelo é manter a diferença de potencial. 23. Deixa eu botar aqui no meio, a 23 tem que ter cuidado, vou limpar, porque a 23 tem um curto-circuito. A resistência de cada resistor representado no circuito é 12 ohms, então cada carinha desses tem 12. A diferença de potencial entre X e Y é 48 volts, então o que eu tenho aqui? 48 volts no início aqui da DDP. A corrente elétrica no resistor é R1 em amperes, ele quer só a corrente no R1. Quando o circuito é assim meio complicado, às vezes a gente não consegue ter uma visualização muito bacana, monta os nós. Como é que é os nós? O início é o A e o fim é o B. Dá nome aos bois. Tu começa a andar, isso aqui é um nó? Sim. Que nó que é esse? A. Te acostuma a acompanhar um fio livre, ó. Acompanha o fio livre. Que nó que é esse? A. Acompanha o fio livre. Que nó que é esse aqui? A. Olha o que eu acabei de descobrir. A resistência 3 está entre o nó A e o nó A. Ela não tem diferença de potencial, ela está morta. E o último nó que tem aqui, como daqui até aqui é livre, é o fio B. Então o que é esse circuito aqui? É uma associação simples. Eu vou do A para o B pelo R1, vou do A para o B pelo R2. Até, se tu quer facilitar um pouquinho a tua vida, né? Redesenha o circuito, ó, simplificando o circuito. O que é esse circuito? Uma associação simples. Cada resistor vale 12 ohms. E esses resistores de 12 foram ligados a uma DDP de 48. O que eu sei? Numa associação em paralelo se mantém a voltagem. Então, se aqui é 48, aqui também vai ser 48. E aí tu quer saber a corrente no R1. Só que aqui saber a corrente no R1, no R2 não muda nada, porque o valor é o mesmo. Então faz URI para qualquer um deles. U é 48. A resistência desse cara aqui é 12 vezes o I. Então a corrente vale 4 amperes. A corrente em qualquer um desses resistores é 4. Se ele tivesse perguntado a corrente total, a resposta seria 8. Mas então, 4. Legal. Limpando. Na sequência aqui, o 24. Na associação de resistores da figura abaixo, os valores de I e R são respectivamente. Bom, aqui está fácil, né? Porque é uma associação simples em paralelo, basta lembrar-se que a DDP se mantém. URI, esses exercícios servem para reforçar o que tu já aprendeu. Então,
a resistência ali é 20 e a corrente que atravessa ele é 4. Então o U vale 80 volts. Mas 80 volts para quem? Para todo mundo, né? Então se aqui em cima eu tenho 80, aqui no meio eu tenho 80, aqui eu tenho 80. Aí é só seguir aplicando o URI para cada uma delas. Nesse caso aqui o U é 80, a resistência vale 10 e eu quero saber a corrente. Então essa corrente aqui vai ser 8 amperes. E aqui fazendo o URI também, o U é 80, agora eu quero saber o R, só que a corrente é 16. Então o R aqui vai dar 5 ohms, que é 80 sobre 16. Então a resposta é 8 amperes e 5 ohms, letra A. 25. Tu tem 3 resistores de resistência 300 cada um. Para obter uma resistência de 450, utilizando os 3 resistores, como devemos associá-los? Bom, na realidade aqui, se tu não conseguir identificar o que tem que fazer, o que tu vai ter que fazer? Testar alternativa por alternativa. Mas para 3 resistores de 300 dar um de 450, só tem um jeito, né? Tu tem que fazer uma associação mista de um em série com os outros dois em paralelo, né, gente? Porque daí, se esse cara vale 300 ohms, esse cara vale 300 e esse cara vale 300, o que a gente sabe? 300 com 300 em paralelo vai dar 150, divide por 2. Então aqui eu tenho 300, aqui eu tenho 150. Então o total aqui vai ser 450. Então é 2 em paralelo ligados em série com o terceiro, letra A. E a última, 26, dispõe-se de 3 resistores, um de 1, um de 2 e um de 3, para ligar nos bordos uma bateria de 12. Das associações abaixo que conduz maior corrente. Bom, essa aqui também, né? Tem que fazer alternativa por alternativa, não tem pergunta. Agora, eu quero saber que conduz maior corrente. O que nós sabemos? Corrente e resistência são inversamente. Se eu quero a maior corrente, eu devo procurar a menor resistência. Então eu tenho que ir testando e vendo qual delas vai dar menos resistência. R1 em paralelo com R3 e estas em série com R2. Então eu vou ter R1 em paralelo com R3. Aí o que tu pode fazer aqui? Ó? Separar, tá? E aí tem que ter a seguinte manha. Ó. Te lembra que no dia do vestibular tu tem que ser rápido, né, cara? Não pode ficar fazendo todos os cálculos. Eu vou fazer só da letra A para te entender o que eu vou te mostrar. R1 em paralelo com R3. Bom, então aqui eu tenho 1 ohm, aqui eu vou ter 3 ohms, né? E aqui eu vou ter 2 ohms. O que eu sei? Que sempre que eu associo duas resistências em paralelo, o resultado delas, diferentes, né, tem que ser menor do que menor. Então, tipo, se eu associo em paralelo 1 com 3, 1 com 3 vai dar o quê? Vai dar menos do que 1. Então, o que seria a resistência total aqui? Sei lá, seria 0,9, estou chutando, porque vai dar menos que 1, mais 2, né, do primeiro caso, porque o 2 está em série. A letra B, R1 em paralelo com R2. Se eu tiver R1 em paralelo com R2, o resultado também vai dar menor que 1, só que daí eu vou ter que somar com R3. Eu vou ter que somar com 3, e o 3 em série não é bom. Então a letra A já tem menos resistência que a letra B. O que diz a C? R2 em paralelo com R3 e estas em série com R1. Claro, por que a resposta vai ser a letra C? Porque se eu botar essas duas em paralelo, vai dar um resultado menor do que 2. Só que o 2 vai ter que somar com o 1. E aqui tu estava somando com o 2, né? Quer dizer, não vai dar um resultado, né? Vai dar um resultado menor do que 2. Tipo assim, tu ficou em dúvida entre a A e a C, né? Resolve a letra C. O que acontece? R2 em paralelo com R3, 2 em paralelo com 3. Então a resistência total vai ser 2 vezes 3 sobre 2 mais 3. O que eu vou ter aqui? 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 dá o quê? Dá 1,2. Aí esse 1,2 aqui é o resultado
entre a 2 e a 3. Só que daí, como está em série com R1, eu vou ter que somar mais 1. O que eu vou ter aqui? 2,2 ohms. Aí a D diz todas associadas em série. Nada a ver, né? Todas em série vai dar uma resistência bem grande. Beleza?